Vamos agora ao segundo tópico dessa aula de álgebra, que é o subespaço vetorial. Muito bem. A definição é bem clara. Nós vamos ter subespaço vetorial. Nós vamos ter um espaço V, tá? E dentro desse espaço V, né, vai estar o meu subespaço. Então, a ideia do subespaço é a mesma ideia de subconjunto. Né? Então, esse subespaço está contido dentro de V. E aí nós vamos dizer o seguinte: se ele está contido dentro de V, e se V é um espaço vetorial, é porque os 8 axiomas já foram o quê? Verificados. Já deu certo, correto? Logo, o S, como faz parte dele, também está ok, correto? Agora, para que eu possa dizer que esse cara aqui é o subespaço, ele vai ter que ter uma característica comum. Não basta eu pegar qualquer elemento de V e juntar num pacotão, esse é um subespaço. Não é assim. O subespaço tem que ter uma característica comum. Para a gente saber essa característica, é mais fácil de olhar quando é subespaço. Aí a gente aqui vai fazer o seguinte: vai ter um cara aqui, genérico, qualquer um, que eu chamo vetor U e vetor V, que pertencem a quem? A S. Se eu somar U mais V, e o resultado terá que ficar aqui dentro. Se tiver alguma possibilidade desse resultado ficar fora de S, vai continuar dentro de quem? De V. Mas vai ficar fora de S. S não poderá ser chamado de quem? Subespaço. Além disso, eu vou pegar um alfa, que pertence ao conjunto de quem? Dos reais, e vou multiplicar pelo U. E o resultado também tem que ficar dentro de S. Se eu tiver algum alfa que multiplicar pelo U e o resultado ficar fora de S, S também não será subespaço. Tá? Então, para a gente provar que o subconjunto de V é um subespaço, basta a gente provar a adição e a multiplicação. Facilitou. Em vez de 8 contas, nós só vamos fazer 2. Tá bom? Então vamos usar um exemplo para que vocês entendam. Quando eu digo que S é um conjunto de V, que ainda não sei se é subespaço, é porque S tem uma característica. Uma característica. E aí todos os elementos têm que seguir essa característica. Todos. Até quando eu junto 2, 3, somo 50 deles, o resultado dessa soma tem que ter a mesma característica de um vetor para que ele possa ser considerado o quê? Um subespaço. Então vamos pegar um exemplo aqui. Vamos lá. Seja V o R2. Então, ó, o meu espaço vetorial é do R2. E S são os pares ordenados x e y que pertencem ao R2, tal que então, S são os pares ordenados x e y que pertencem ao R2, tal que y é igual a 2x. Então, ele já informou a característica dos meus pares de S. O y, na verdade, tem que ser igual a quanto? 2. Então, aí aqui sempre você já coloca uma vez. Você tem que escrever o U, você tem que escrever o V, para você poder fazer a demonstração, a prova. Então, o U vai ser x1, o segundo elemento, o y, tem que ser o quê? O dobro dele. Então, vai ser quem? 2x1. Se aqui vai ser x2, aqui vai ser quem? Então, qual é a característica desse conjunto S? Eu vou tentar verificar se é subespaço. A segunda componente de cada vetor tem que ser o dobro da primeira. Entendeu? Que é posição. Não é que tem que ser o dobro de x1. É o dobro da primeira. Quem quer que for. Se a primeira for 5, a segunda tem que ser 10. Se a primeira for menos 3, a outra tem que ser menos 6. Para qualquer elemento. Correto? Beleza. Então agora, nós só temos que provar que
quando eu pego dois vetores e somo, o resultado da soma continua tendo essa característica. Qual que é a característica? A segunda componente é o que da primeira? Então vamos lá. x1, y1 mais x2, y2. Vamos somar? E a soma sempre normal, não tem aquelas somas separadas aqui. Vamos lá. x1 mais x2. Isso. Beleza? Eu escrevi errado ali, né? Ninguém leu. Aqui é 2x1, é o hábito, viu, gente? E aqui é 2x2. O café está voltando a me censurar. Não vou embora, não dá aula não. Muito bem. Vamos somar aqui agora. 2x1 mais 2x2. Muito bem. A segunda componente é o dobro da primeira? Não sei. Ainda não dá para ver não. Mas vamos melhorar isso aqui. Sempre vocês vão ter que colocar desse jeito. Tem que demonstrar. Ah, o senhor pode fazer igual um aluno. O senhor já viu que ia dar certo, o senhor termina a conta. Eu não termino conta não. Todo mundo na avaliação termina e foi até o final. Aqui, ó, 2x1 mais 2x2 são dois elementos algébricos. Eu tenho alguma coisa em comum nos dois? Todos os dois estão sendo multiplicados por 2. Então eu posso colocar o 2 em evidência? 2x1 dividido por 2 dá quanto? 2x2 dividido por 2 dá o quê? Muito bem. Ó, presta atenção na pergunta que eu faço. Qual é o primeiro elemento desse vetor? Para ser aquele espaço, o segundo elemento tem que ser o dobro desse. O segundo elemento é 2 vezes x1 mais x2? Com a característica. Você tem que demonstrar e não pode inventar a matemática não, né? Tem gente que, não sei, vai que pode. Mas se não, use a matemática, propriedades da matemática. Ok, então vamos agora à segunda prova. Olha como é que ele é pequenininho. Só duas provas. Alfa vezes U. Então é alfa vezes quem? x1 e 2x1. Então vamos usar a distribuição. Alfa vezes x1, alfa x1. Alfa vezes 2x1, 2 alfa x1. Qual é o primeiro elemento? O segundo elemento é o dobro do primeiro? Aí você escreve. Logo, S é superespaço. Ficou com a característica a soma e a multiplicação, porque aqui é genérico. Senta qualquer um. Aí é subespaço. O primeiro é assim. É o R2 e o conjunto S vai ser de pares ordenados pertencentes ao R2, ao que o Y é igual a 4 menos 2x. Então, a primeira coisa a fazer é escrever o U com essa característica. O X pode ser qualquer um e o Y vai ser 4 menos 2x1. E o V vai ser x2, 4 menos 2x2. Que é o que foi informado. Cada hora vai informar de um jeito, tá? Primeiro eu somo U mais V. U, x1, 4 menos 2x1, mais x2, 4 menos 2x2. Me ajudem na soma aí, por favor. Então vai ser x1 mais x2. Que vai ser esse mais esse, correto? Então vai ser 4 menos 2x1 mais 4 menos 2x2. Tem jeito da gente simplificar isso aqui? Me ajuda. Repito esse, não tem jeito de fazer mais nada, né?
4 mais 4 é quanto? Menos, aqui o 2 eu posso colocar em evidência, não posso? x1 mais quem? x2. Muito bem. Aqui está dizendo que a cara ou a característica do vetor é que o segundo componente toda hora tem que ser 4 menos 2 vezes o primeiro. Quando eu somei, o segundo componente deu o quê? Menos 2 vezes o primeiro. Essa é a característica desse subespaço? Não. Então, já sei que não é subespaço. Não manteve a característica. Vou fazer a multiplicação. Nem precisaria fazer a multiplicação, tá? Se um não deu, já não é. Vou fazer a multiplicação, tá? Alfa vezes U. Alfa vezes quem? x1, 4 menos 2, x1. Vamos multiplicar. Alfa vezes x1, alfa, x1. Alfa vezes aqui, como é um binômio, tem que pôr alfa, parênteses, 4 menos 2, x1. Alfa, x1, e agora alfa vezes 4, 4 alfa. Alfa vezes menos 2x1, menos 2 alfa x1. Vamos ver. A característica desse conjunto S, para a gente verificar que é subespaço, já sabemos que não é que a segunda componente de cada vetor tem que ser 4 menos 2 vezes o primeiro elemento. Aqui é 4 vezes alfa. 4 vezes alfa é a mesma coisa que 4? Então, por conta disso aqui, também não. Então, nesse caso não deu nem a adição, nem a multiplicação. Agora o meu espaço vetorial é o R3. E o conjunto S são vetores do R3, né? X, Y, Z, tá ok. Eu vou pegar A vezes X, mais B vezes Y, mais C vezes Z, isso tem que dizer igual a quantos? Certo. Beleza. Então, o U vai ser X1, Y1, Z1. E o V vai ser X2, Y2, Z2. Só que aqui eu vou ter que jogar naquele esquema, tipo esquema de equação, né? Então, eu vou pegar A que multiplica x1 mais B que multiplica y1 mais C que multiplica z1, e isso tem que ser igual a quanto? A zero. Eu vou pegar o A que multiplica x2, o B que multiplica y2 e o C que multiplica z2, isso também tem que ser igual a... E vou somar essas duas equações. Nós já aprendemos a somar equações? Aprendemos quando nós estávamos estudando o quê? Sistemas lineares. Né? Como é que eu somo essas equações? Coluna por coluna. Então vai ficar AX1 mais AX2. BY1 mais BY2. CZ1 mais CZ2. 0 mais 0 é 0. Quando eu somei ficou com a cara, vamos ver se fica, né? Vamos ver o que dá para fazer. Aqui dá para colocar o A em evidência. X1 mais X2. Aqui dá para colocar o B em evidência. E aqui também o C em evidência. Ó, bacana. Então significa, se eu pegar e somar U mais V, vai ficar x1 mais x2, y1 mais y2, z1 mais z2. A soma vai ficar. E jogar na equação, multiplicando por A, B e C, isso também vai ser igual a quanto? Então vamos multiplicar. Então, vamos pegar alfa. Não, vamos fazer assim. Vamos pegar essa equação, AX1, BY1, CZ1, isso é igual a zero, correto? Vou multiplicar essa equação por alfa. Igual quando a gente multiplica por menos 1, lembra? Quando eu multiplico por alfa, eu tenho que multiplicar os dois menos, não é isso? Então vai ser alfa vezes AX1 vai ficar
alfa x1 mais B alfa y1 mais C alfa z1. Alfa vezes 0 é quanto? 0. Então, perceba aqui, se eu pegar o U e multiplicar por alfa, vai ficar alfa x1, alfa y1 e alfa z1. Alfa x1, alfa y1 e alfa z1. Todos estão sendo multiplicados por quê? Por A, cada um multiplicado por A, o outro por B, o outro por C. E o resultado continua sendo igual a quanto? 0. Ficou quanto? Todos eu consegui montar dentro daquela equação? Consegui. Logo, S é subespaço. Bacana isso, né? Agora vamos para o R. Esse quarto exemplo, o espaço vetorial é o R4. E o conjunto S, que a gente vai verificar se é ou não subespaço, tem os 4 elementos, x, y, z, e o último tem que ser 0. É a característica. E o x, o y e o z pertencem aos reais. Significa então, x, y, z pode ser quem? Quem é? Qualquer um, né? Qualquer número dentro dos reais. Não tem informação. Não precisa ser. Pode ser negativo, fração, decimal, pode ser o x um número muito grande, o y um número muito pequeno. Não tem. Qualquer um. Só o último elemento tem que ser 0. Vamos lá. O U. Quem vai ser o U? x1, y1, z1 e V. x2, y2, z2 e 0. Beleza? Muito bem. Vamos somar. 1 mais V. x1, y1, z1 e 0 mais x2, y2, z2 e 0. Vamos lá. x1 mais x2. Se x1 é real e o outro também é real, então a soma também é real. y1 mais y2, mesma coisa. z1 mais z2 e o último. 0 mais 0 é quanto? A soma ficou com a característica do espaço? Aqui, aqui, aqui pode ser qualquer um, mas a característica fala que o último tem que ser quem? 0. Vamos fazer alfa vezes U. Alfa vezes x1, y1, z1. Vamos lá. Alfa x1, alfa y1, alfa z1. Alfa. Alfa pertence aos reais. Qualquer número real vezes 0 dá quanto? 0. Tudo bem. Quando eu multipliquei um vetor qualquer por alfa, o resultado ficou com a característica do subespaço, que é ter a última componente igual a 0. Logo, o que? É subespaço. Tem que responder, viu, gente? Dia da prova, eu vou lá. É subespaço? Você faz as contas e larga lá. O espaço vetorial são as matrizes 2x2, desse jeito, né? A, B, C, D. A, B, C e D pertencem aos reais. E S, que a gente vai verificar que é subespaço ou não, o número de cima, os dois de cima. A primeira linha pode ser qualquer cara, só que a segunda linha, todos os elementos têm que ser 0. E o AB, como eu já disse, pertence aos reais, pode ser qualquer um. Então, quem é U? Lembra bem, primeiro você tem que determinar o U e o V. O U vai ser A1, B1, 0, 0. Quem é V? A2, B2, 0, 0. Vamos somar. U mais V. A1, B1, 0, 0. Mais A2, B2, 0,
0. Bem, a característica desse subespaço é que a segunda linha tem que ser 0. A primeira linha pode ser qualquer coisa. Aí é aquilo que eu falei, você não pode inventar. Como é que soma a matriz? Tem que ser matriz do mesmo tipo. O elemento está numa posição, soma com o elemento está na mesma posição da outra. Então o A1 vai somar com quem? A1 mais A2. B1 0 mais 0 mais. Eu somei. Aí eu perdi. O resultado da soma de U mais V continuou com a característica. Qual é a característica? Segunda linha, todos os elementos têm que ser iguais a quanto? 0. Está com a característica? Alfa vezes U. Alfa vezes A1, B1, 0 e 0. Multiplicação de matriz por um número escalar. Também já ensinei isso para vocês. Como é que faz? Multiplica todos os elementos da matriz pelo número. Então vai ficar assim, sendo o resultado. Alfa vezes A1, alfa, A1. Alfa vezes B1, alfa, B1. Alfa vezes 0, alfa vezes 0, 0. Quando eu multipliquei um vetor qualquer de S por alfa, o resultado continuou com a característica, que é segunda linha, todos os elementos iguais a 0? Sim. Logo, é subespaço. Por favor, crianças, façam os exercícios. Vamos ver o que vai ser amanhã.